Boa noite a todos. Hoje vamos conversar, ainda que brevemente, sobre pensamentos, vibrações e a sua influência nas nossas vidas. Pensamentos são uma força criadora de grande poder, de imensa força. Estima-se que produzimos em um único dia cerca de 60 mil pensamentos. Então, podemos nos perguntar, como são esses pensamentos? Não há muita neutralidade, ou eles são pensamentos bons, que nos ajudam, ou são pensamentos não tão bons assim, que podem nos atrapalhar. Para termos ideia da força que o pensamento tem, basta que olhemos ao nosso redor. Absolutamente tudo o que nós enxergamos, em algum momento, foi um pensamento. Foi uma ideia, um projeto, esteve na mente de alguém e conseguiu tomar forma, se materializar. E os pensamentos, eles se transformam em vibrações. Vibrações são emanações fluídicas, um processo de irradiação mental de emanações fluídicas. Ou seja, as nossas vibrações emitem a força dos nossos pensamentos, direcionados ou não a um objetivo específico. Mas aquilo que nós pensamos, naturalmente, nós também vibramos. Sobre isso, no livro Missionários da Luz, André Luiz nos explica que somos cada qual de nós um ímã de elevada potência ou um centro de vida inteligente, atraindo forças que se harmonizam com as nossas e delas constituindo nosso domicílio espiritual. O nosso pensamento, ele tem o poder de agir sobre a nossa matéria, sobre o nosso organismo, o nosso corpo físico. Um cientista chamado Bruce Lipton, numa obra intitulada Biologia da Crença, nos orienta sobre um estudo interessantíssimo por ele realizado, que comprova que não é a genética que altera o nosso destino. Não são apenas os genes que afetam a nossa saúde, a nossa biologia, a nossa vida. O que nos afeta é o meio. E o meio é energia. Portanto, o nosso pensamento, sendo uma forma de energia, também vai nos afetar. Ele pode alterar as nossas células através dos seus receptores, nos trazendo a saúde, nos mantendo bem, nos curando, assim como ele pode nos trazer a doença, pode nos deixar mal, pode nos adoecer. Da mesma forma, o pensamento tem a capacidade de agir sobre os nossos fluidos espirituais, modificando a sua natureza básica, as suas características básicas. Então, de um modo geral, quando nós estamos bem, a nossa energia, simplificando a nossa aura, conhecemos essa energia como nossa aura, ela permanece luminosa, clara, e nós nos sentimos bem. Pensamentos bons fazem com que nós passemos a nos sentir bem. Do mesmo modo, pensamentos negativos, vibrações negativas, modificam a nossa aura. Ela se torna escura, se torna opaca, e nós nos sentimos mal. E essa sensação também se transporta para o nosso corpo físico, se transporta para a nossa matéria, para as nossas células, e nós adoecemos. Começamos a sentir, a ter sensações de doença, não ficamos bem. É importante também lembrarmos que é quase que impossível dissociar emoções e pensamentos. Eles ficam como que emaranhados, nós não conseguimos separar aquilo que nós sentimos daquilo que nós pensamos e daquilo que nós vibramos.
Num exemplo bastante simples, quando nós encontramos alguém de quem nós gostamos, uma pessoa que é importante na nossa vida, que é alguém querido por nós, estar com essa pessoa nos deixa felizes, nos deixa alegres. Então, nós sentimos a alegria e imediatamente plasmamos uma ideia de alegria, um pensamento de alegria. Vibramos a alegria e transformamos isso nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nas nossas ações, de uma forma positiva. Do mesmo modo, quando nós encontramos alguém por quem nutrimos maus sentimentos, pessoas de quem nós não gostamos, ou que nos fizeram algum mal, que são, de algum modo, o nosso desafeto, sentimos uma sensação ruim, a sensação da raiva. Que raiva! Não queria ter encontrado essa pessoa. Imediatamente, o sentimento de raiva se plasma numa ideia de raiva. Eu sinto raiva, a minha ideia é de raiva. E naturalmente também se transformará em palavras, em atitudes, em ações. E quando nós sentimos tudo isso, pensamos tudo isso de uma forma negativa, também o nosso corpo vai receber essa informação. Quando nós falamos, geramos um problema. Quando nós não nos calamos, também geramos um problema para o nosso organismo, que precisa lidar com essas situações, com essas emoções. E essa questão nos remete a uma outra questão muito importante, que nos chama para uma responsabilidade muito grande. Nós não pensamos sozinhos. Nós pensamos individualmente, mas cada uma das outras pessoas que está na Terra pensa individualmente. Vibra individualmente e isso se torna um pensamento e uma vibração coletiva. Essa vibração coletiva a gente chama de psicosfera. A nossa vibração individual faz a nossa psicosfera própria, o nosso campo energético, a nossa vibração particular. Por isso que às vezes é tão bom a gente se aproximar de alguém. Aquela pessoa tem uma energia boa, uma vibração positiva, porque ela tem pensamentos bons, sentimentos bons, e torna agradável a sua presença, nos faz bem ficar próximos a ela. Da mesma forma, quando uma pessoa tem pensamentos negativos e vibrações negativas, nós sentimos e não gostamos de ficar na sua presença. Sentimos aquele peso que ela emana. Pois bem, vamos imaginar que todas as pessoas tivessem o mesmo pensamento. Dentro de uma casa, dentro de uma comunidade, de uma cidade, de uma nação. Isso é a psicosfera coletiva. Então, cada um de nós contribui para que essa psicosfera seja positiva ou não. Se todos nós tivéssemos pensamentos bons, seguramente o nosso ambiente seria muito melhor, muito mais leve, mais tranquilo, mais alegre. Mas se todos nós tivermos pensamentos e vibrações negativas, o nosso ambiente vai ficar muito difícil de suportar. Quem pensa bem, equilibra quem pensa mal. É como se fossem duas forças tentando tomar conta do nosso espaço, da nossa psicosfera. Cabe a nós a responsabilidade sobre aquilo que nós pensamos. Outra questão importante quando se fala em vibrações, aquilo que nós emitimos, do nosso pensamento, da nossa vibração para a nossa psicosfera e para a psicosfera do ambiente, vai atrair para nós amigos espirituais, espíritos, irmãos desencarnados. Nós sabemos que eles convivem conosco, que convivem conosco em grande número, estão entre nós e são atraídos pela forma, pela frequência como nós vibramos. Então, naqueles momentos em que nós estamos bem,
com bons pensamentos, com bons sentimentos, com boas vibrações, vamos atrair para perto de nós amigos espirituais que estão vibrando na mesma frequência. O ambiente se torna alegre. Nós nos sentimos melhores, recebemos boas intuições, ficamos bem. Da mesma forma, quando nós vibramos de uma forma negativa, vamos imaginar que estejamos extremamente desanimados, tristes, cansados. Parece que a nossa vida já não faz mais nem sentido. Quem é que vai se aproximar de nós nesse estágio vibratório? Espíritos que vibram como nós. Se aproximam, começam a nos intuir com ideias deles, que não são positivas, já que eles estão numa condição ruim, e a nossa situação piora. Ao invés de nós conseguirmos melhorar, conseguirmos sair dessa situação ruim, parece que vamos nos afundando cada vez mais. E nesse processo, às vezes nós trazemos alguém que estava só de passagem naquele ambiente. A pessoa sentiu a nossa vibração, se aproximou de nós, fica um pouco por ali, e quando a gente melhora um pouquinho, ela vai embora, segue o rumo dela. Mas nós também podemos trazer para nós irmãos desencarnados que se afinam conosco, que têm a mesma vibração, então gostam de ficar ali. E vão ficando, e vão ficando. E aí, quando a gente menos espera, tem um processo obsessivo acontecendo que seria totalmente desnecessário e que não aconteceria se nós fôssemos capazes de pensar melhor, sentir melhor, vibrar de um modo melhor. Então a nossa responsabilidade sobre o que nós pensamos é grande, sobre aquilo que nós vibramos é imensa, porque nós trazemos para perto pessoas que podem ser ajudadas ou não. E uma outra questão muito importante, nesse momento em que nós estamos vivendo, de um modo geral, a vibração do planeta não está positiva. O nosso planeta está adoecido. Muita gente está doente. E uma coisa muito importante, muita gente está doente das emoções, doente da mente. E isso redobra a nossa responsabilidade. Isso faz com que se torne extremamente atual uma frase dita pelo nosso querido Mestre Jesus: orai e vigiai. Vigiai de que modo? Olhando para dentro da nossa mente, para dentro dos nossos pensamentos. O que eu estou pensando? O que eu estou assistindo? O que eu estou lendo? Eu estou lendo um livro edificante, uma obra interessante que me ajuda? Ou é uma obra que me traz só coisas ruins? Eu estou assistindo coisas na TV que agregam, que me fazem bem? Ou eu só assisto desgraça? O que eu estou fazendo com as minhas redes sociais? Eu estou espalhando pânico ou esperança? Vejam, muitas pessoas que estão doentes não demonstram, não falam, especialmente em tempos de isolamento social. Nós não temos como saber em que estado está a saúde mental do outro. E se eu me ocupo de ficar mandando mensagens negativas, notícias ruins o tempo todo, aquilo pode ser a gota d'água para fazer aquela pessoa ficar pior do que ela já estava. É um tempo em que nós temos que nos cuidar e nos abraçar à distância. Mas nós podemos sim vibrar positivamente por essas pessoas, orar. Nós podemos enviar as nossas vibrações de amor através de boas mensagens, através de orações, ligar para saber como a pessoa está, demonstrar real interesse, mandar a ela mensagens edificantes. Por que não mandar uma poesia ao invés de algo que faça a pessoa se sentir ainda pior, com mais medo? E as nossas vibrações, elas têm uma questão muito importante, porque, como disse o André Luiz, nós somos ímãs. Da mesma forma como nós emitimos, nós atraímos. O mesmo tanto que nós colocamos no universo, nós trazemos de volta para nós. O momento espírita ilustra essa situação com uma analogia muito interessante.
Ele traz a história de um menino que chega em casa choroso, nervoso, raivoso, e o pai pergunta a ele, o que aconteceu? E ele fala, eu quero que o meu coleguinha fulano de tal morra, que ele adoeça, que ele desapareça. E o pai fica chocado com aquilo e pergunta, mas o que houve? Ah, ele fez uma coisa para mim muito ruim e eu quero que ele fique muito doente para nunca mais ele ir para a escola. O pai vê ali um momento de educar aquele filho. Ele diz, bem, então vamos lá atrás de casa. E ele leva o menino a um lugar, a um varal, onde tinha uma camiseta branca, estendida, e dá a ele um saco bem grande, cheio de pedaços de carvão. E fala para o menino, você vai fazer o seguinte, pegue esses carvões e jogue naquela camisa. Faça de conta que a camisa é o seu coleguinha e que cada pedaço de carvão é uma coisa ruim que você deseja para ele. E saiu de lá. E o menino se divertiu muito com aquilo. Foi pegando os carvões e jogando. Mas a camiseta estava alta, ele não conseguiu sujar muito a camiseta. Depois de algum tempo o pai volta e pergunta para ele, então, o que você achou? Ah, eu gostei muito, desejei todo tipo de coisa ruim para o meu colega. Ele diz, ah, então tá, olhe para a camiseta, como ela ficou? E daí ele diz, olha, ela ficou um pouco suja, mas não muito suja. Ele diz, então vem cá. Pega o menino pela mão e leva ele para frente do espelho. A única coisa branca que tinha no menino eram os dentes e o branquinho do olho. De resto, ele estava tomado de carvão. Ele estava todo encarvoado. E as nossas vibrações, elas são exatamente assim. Tudo que nós desejamos volta para nós. Com muita força, com muito impacto, nos alcança, nos atinge. Por isso que é tão importante a disciplina do nosso sentimento, do nosso pensamento e da forma como nós vibramos, especialmente nesses dias. Nos momentos em que nós estivermos mais nervosos, mais preocupados, mais assustados, acalmemos o nosso coração, sossegando por alguns instantes a nossa mente e trazendo para nós a figura doce e amorosa de Jesus, do nosso querido Mestre. Se passarmos alguns instantes mentalizando a sua figura, na sua companhia, receberemos sem dúvida alguma o auxílio da espiritualidade que quer o nosso bem. E começaremos então a racionalizar efetivamente sobre aquilo que nos perturba. Nós temos medo de morrer? Muita gente está tomada de medo de morrer, está adoecendo porque tem medo de morrer. Mas o que é que nós aprendemos afinal com essa nossa querida doutrina? Não aprendemos que estamos aqui só de passagem? Que a morte é um processo absolutamente natural e que na realidade não existe? Que morreremos fisicamente, mas seguiremos espiritualmente a nossa jornada rumo à perfeição? Então, nós não devemos temer a morte, nós não devemos vibrar a morte, nós devemos vibrar a vida. Nós devemos vibrar a vida fazendo planos, pensando em coisas boas, em projetos de vida. É assim que a gente vai lidar com o medo da morte. Nós temos medo de adoecer, medo da doença, né? Mas como é que nós vamos ter saúde se vibramos doença? É ela que fica na nossa psicosfera, que fica ao redor de nós. Não a saúde, a doença, porque é nela que nós pensamos, é por ela que nós sentimos. Não, vamos mentalizar e vibrar saúde e todas as coisas boas que nós podemos fazer quando estamos saudáveis. Nós temos medo da perda material, mas afinal, o que é que nós trouxemos quando chegamos aqui? E o que nós vamos levar quando formos embora? Nada. Absolutamente tudo que nós recebemos aqui na Terra, nós recebemos por empréstimo, unicamente. Então, quando partimos daqui para a nossa próxima existência, toda a matéria fica. Então, por que vibrar a perda? Vamos vibrar a prosperidade, lembrando de quanta coisa boa nós podemos fazer aos outros
com a nossa prosperidade material. Quando nós acalmamos o coração, quando nós colocamos o nosso pensamento em ordem, os problemas se modificam, porque nós começamos a enxergá-los do tamanho que eles são e não do tamanho que o nosso medo faz com que eles pareçam. Voltamos a uma realidade lógica e a nossa vida melhora. Porque quando nós desejamos ficar bem e nos acalmar, quando começamos a vibrar calma, a vibrar paz e tranquilidade para nós, para os nossos próximos, para o nosso ambiente, para a nossa vida, para o nosso mundo, isso acontece de verdade. Então nós ficamos bem. Disciplina no que sentimos, no que pensamos, no que vibramos. Dessa forma, a nossa caminhada se torna muito melhor, muito mais leve e muito mais feliz. E para encerrar essa nossa conversa, uma passagem do Leon Denis, que diz o seguinte: as vibrações do pensamento se propagam através do espaço e sobre nós atraem pensamentos e vibrações similares. Se compreendêssemos a natureza e a extensão dessa força, não alimentaríamos senão altos e nobres pensamentos. Mas o homem se ignora ainda, como ignora as imensas capacidades desse pensamento criador e fecundo que nele dormita e com o qual poderia renovar o mundo. O nosso pensamento tem o poder de nos dar a vida que nós desejamos. Então agora, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, nosso Pai amoroso, nosso Pai de justiça e misericórdia. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus Cristo, nosso amado e doce Mestre. Vamos pedir que Deus permita que a sua energia de cura, de luz, de amor e de paz alcance a todos nós e que sejamos capazes de vibrar amor, paz, harmonia, tranquilidade e saúde. E que as nossas vibrações possam alcançar a cada irmão necessitado, doentes do corpo e da alma, enfermos do medo e da desesperança, encarnados e desencarnados que necessitam do amparo, do socorro, do acolhimento. Agradecemos a Deus pela oportunidade da vida, do aprendizado, da caminhada na sua estrada. E pedimos que o seu amor alimente a nossa fé, renove as nossas esperanças e a força para que possamos seguir no seu caminho, envoltos no seu amor. Que assim seja.